Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês um pouco do que está acontecendo com a IRB, porque que no mês passado ela havia reportado um lucro e agora ela está reportando um prejuízo. Para isso, eu vou trazer aqui todo um racional dos fatos relevantes que ela soltou e a gente vai analisar um pouco melhor. Então, vamos para o vídeo. Bem, então, indo direto aqui para a tela, eu quero trazer com vocês mais ou menos o que está acontecendo com a cotação. Nós tivemos uma queda aqui de mais ou menos 13% nesses últimos dias, depois que a IRB lançou ali um fato relevante e alguns acionistas provavelmente já sabendo que isso poderia acontecer, já acabaram reduzindo um pouco a posição. Claro, se considerarmos um período um pouco mais longo aqui, nós já tivemos essa ação custando ali seus R$ 3,50, então até hoje é uma queda de 70%. Claro, nós sabemos que a IRB ela passa por um movimento muito complexo ainda de credibilidade, de questão de lucro, que tem várias pessoas que estão apostando contra e algumas apostando a favor do papel. É muito complicado aqui a gente definir um lado ou definir quem está certo e quem está errado. Eu particularmente acredito nos resultados, acredito apenas que a demonstração financeira, acredito que apenas o histórico da empresa daqui em diante vai poder definir se vai ser um bom investimento ou não. Eu particularmente, como alguns sabem, na minha carteira pública de investimentos, eu tenho a IRB na minha carteira, mas claro, uma posição bem pequena e aumentando bem aos poucos para que eu não coloque ali todo o meu dinheiro numa empresa que eu não tenho tanta certeza a respeito do futuro dela, o que vai acontecer. Mas se você tiver interesse de saber efetivamente o que está acontecendo com a IRB, eu vou deixar aqui no card um dos vídeos que eu achei bastante interessantes que eu fiz sobre a IRB e sobre alguns resultados dela, para que você entenda basicamente quais são aqueles contratos de cauda curta, aqueles contratos de cauda longa, que ainda assim vão permanecer por um bom tempo, dando algum resultado negativo dentro dos balanços da empresa. Só que, bom que a gente saiba, um pouco antes de entrar nas questões aqui dos fatos relevantes, que a IRB é uma empresa de resseguros, ou seja, ela não faz efetivamente ali o seguro. Então, uma empresa vai lá, por exemplo, uma Tóquio Marine, uma BB Seguridade, alguma coisa assim, ela vai lá, faz o seguro com uma determinada pessoa, e aí essa própria empresa de seguro, ela vai procurar a IRB para ela, vamos dizer assim, mitigar o risco dela. Então, ao invés dela assumir 100% do risco, se o sinistro vier a acontecer, ela consegue compartilhar junto com a IRB um pouco desse prejuízo. Então, um paga metade, o outro paga a outra metade e o seguro fica definido e fica pago. Então, indo aqui para o fato relevante, um dos últimos que ela lançou, nós podemos ver aqui que eles tiveram um lucro bastante interessante no mês de outubro. Eles registraram aqui 6,4 milhões de lucro e eles tiveram, comparado ao outubro de 2021, um prejuízo de 84 milhões. Mas isso daqui é um fato relevante lançado há mais de um mês. Então, é só para que a gente entenda aqui um pouco do que anda acontecendo e eu vou comparar uma coisa com a outra para que a gente tenha a real noção do que está acontecendo com a empresa. Então, vou trocar aqui a cor para que a gente consiga enxergar exatamente. Então, ele coloca aqui que nos 10 primeiros meses de 2022, os prêmios emitidos atingiram 6 bilhões 644 milhões. Então, eles tiveram uma redução em relação ao período passado. Indo aqui por outro fato relevante, para que a gente possa ter mais ou menos uma noção, nós saímos aqui de um mês para o outro de 6,6 para 7,1, ou seja, nós tivemos aqui um aumento de mais ou menos ali, de uma conta extremamente grosseira, de 500 milhões de reais. Ou seja, nós tivemos aqui um aumento em relação ao outro, em relação aos prêmios que foram emitidos. Então, se nós considerarmos que de um mês para o outro, a IRB ela conseguiu colocar mais 500 milhões para dentro da empresa em relação a prêmios emitidos, isso é bastante interessante quando a gente consegue comparar um mês com o outro e enxergar a trajetória, talvez já começando a trazer um pouco de resultados positivos. Então, voltando ao fato relevante anterior, deixa eu aumentar aqui para que a gente possa ter uma noção exata dos dois. Ele coloca aqui que no Brasil houve um crescimento, atingindo aqui, ele coloca que no exterior houve uma diminuição, e essa diminuição ela não é negativa. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Em alguns outros fatos relevantes que a própria IRB soltou, ela disse que ela gostaria de se expor menos ao exterior e trabalhar muito mais aqui o mercado doméstico. Então, essa diminuição no mercado externo, ela está em linha com a estratégia que a empresa ela vem lançando. Então, essa diminuição, ela não é de se preocupar, ela é sim uma forma de dar credibilidade àquilo que a gestão ela disse que faria e vem efetivamente fazendo. Então, tudo bem, nós vemos aqui que teve um aumento bastante interessante. Vamos ver então as despesas com os sinistros. Eles colocam aqui que nos primeiros 10 meses,
os sinistros eles totalizaram 4,3 bilhões. Aí eles colocam aqui que foi menor em relação ao período do ano anterior, mas é interessante, considerando que a empresa ela se reestruturou, ou busca pelo menos se reestruturar mais fortemente a partir do semestre passado aqui de 2022, é interessante a gente analisar mais ou menos esse histórico considerando esses últimos 6 meses. Então, nós temos aqui 4,3 de sinistros. Olhando aqui para os novos sinistros nos 11 primeiros meses, nós temos 4,6, quase 4,7 aqui. Então, nós tivemos assim um aumento até que expressivo em relação aos sinistros. No entanto, isso, comparado ao mês anterior, representa um aumento muito baixo. Então, nós conseguimos ver que, percentualmente, nós temos um aumento muito maior na questão de prêmios emitidos e nós temos um percentualmente muito menor os sinistros que efetivamente ocorreram e que a IRB teve que despender. Então, isso é bastante interessante. Sem fazer mais alguma comparação, porque eu acho que nessa parte seria um pouco injusto comparar, por exemplo, 2021 ou o comecinho de 2022, eu acho interessante a gente anotar apenas as questões desses últimos meses que foram lançados. Então, indo aqui mais um pouco, eles colocaram que a despesa com o sinistro foi aqui de 324 milhões e um mês depois nós vemos que esse mesmo valor foi de 384 milhões. Então, nós tivemos um aumento aqui bem baixo. Eles colocam aqui que o índice de sinistralidade foi de 96% neste mês de novembro. E o que é interessante a gente notar também é que eles colocam o quê? Que as despesas de sinistro do ano de 2021 foram de 413 milhões, ou seja, nós tivemos um índice de sinistralidade além de 100%. Então, se nós compararmos, por mais que seja injusto fazer essa comparação, comparar 2021 com 2022, nós podemos perceber que está sim havendo um decréscimo na questão de sinistralidade. Agora, ficando apenas nesse fato relevante, nesse último aqui, que demonstra os resultados de novembro, é interessante a gente notar que nos primeiros 11 meses, então, até o determinado momento aqui, nós temos um prejuízo líquido de 633 milhões de reais, em relação a um prejuízo anterior de 510. Por que será que houve um aumento? E aqui eles colocam basicamente o seguinte, que eles tiveram um prejuízo líquido no mês de novembro de 48,5 milhões. Então, só para que a gente tenha mais ou menos uma noção do que anda acontecendo. Muitos contratos que são lá de trás, eles estão trazendo sim alguns efeitos negativos para dentro do balanço. E esses efeitos eles ficam muito bem detalhados nesse ponto aqui do fato relevante. Eu vou até mudar a cor para que a gente enxergue bem. Está colocando aqui nesse parágrafo dizendo o seguinte, que conforme amplamente divulgado, as despesas dos sinistros até os primeiros 11 meses aqui do ano de 2022 foram impactados pelo segmento agro, por conta de eventos climáticos atípicos em determinadas regiões no Brasil, e também no segmento vida por conta do Covid, ou seja, nós estamos colhendo questões negativas que aconteceram lá no comecinho talvez de 2022, final de 2021, e nós estamos colhendo esses resultados negativos agora em 2023. Porque o que acontece, só para que a gente consiga ter uma noção de como funciona o seguro e uma resseguradora dentro dessa questão e por que esse balanço ele é impactado só no futuro. Então imagina você que você é um produtor rural, você tem a plantação ali de milho e você diz para uma seguradora, olha, eu não sei se vai haver algum evento climático, eu não sei se vai ter uma estiagem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero fazer o seguinte, olha, a minha plantação vale 1 milhão, então eu quero fazer um seguro com você de 1 milhão. Aí a seguradora vai lá, emite o prêmio, o agricultor ele paga por aquilo. E aí o que acontece? Vem, por exemplo, um evento climático e acaba atingindo aquela plantação e acaba com tudo. Aí o que vai acontecer? A primeira seguradora, ela vai lá em campo, ela faz uma análise para ver se não teve, por exemplo, culpa daquele agricultor. Vai ver se efetivamente aquele evento climático estava coberto pelo contrato ali de seguro. Aí depois que ela efetivamente desembolsa esse valor, aí a IRB é acionada. Sendo a IRB acionada, ela vai lá e vai colocar outras pessoas também em campo para ver se dentro do contrato de resseguro, aquele determinado sinistro, ele foi ou é efetivamente coberto pelo contrato que ela elaborou com aquela seguradora. Então, toda essa linha de cadeia, até acontecer efetivamente o pagamento aqui pela IRB, demora muito. Então, por isso que os sinistros acontecem lá atrás e o pagamento ele é feito só depois. Por isso que muitas pessoas falam que dentro do ramo de seguros é muito interessante quando nós temos taxas de juros altas. Por quê? Imagina você colocou lá em 2021, por exemplo, uma provisão de 100 milhões de reais.
Só que aí, esses 100 milhões, eles ficam rendendo, por exemplo, uma taxa Selic, uma taxa básica, onde não tem nenhum, vamos dizer assim, risco, a não ser o risco governamental, o risco do governo efetivamente não pagar. Então, quando você coloca esse dinheiro lá dentro, ele está rendendo para você. E aí você colocou lá em 2021 e você vai só ter que tirar esse dinheiro em 2023, por exemplo, você conseguiu os juros disso tudo e você efetivamente vai pagar uma parte para aquela seguradora ou talvez diretamente para o próprio segurado, só que você ganha pelos juros que você conquistou nesse período, e isso é muito interessante para o balanço da empresa. Então, se nós enxergarmos duas coisas, primeiro, que as questões que hoje impactam muito o balanço estão relacionadas com eventos climáticos atípicos que já ocorreram e com questões do Covid. É muito provável que, assim que esses contratos negativos eles cessarem, nós teremos resultados muito interessantes dentro do balanço da IRB. Por isso que eu acredito tanto nessa empresa, pelo fato de que questões lá atrás, feitas de forma talvez fraudulenta, talvez com uma análise não tão bem detalhada como deveria ter sido feito, isso tem gerado um impacto negativo. E eu acredito que essa nova gestão, especialmente com todos os holofotes ligados ali dentro do balanço da IRB, com todas as informações que estão sendo postas, a empresa, sim, ela me parece extremamente rentável para o longo prazo. No entanto, você investidor, você investidora dessa empresa, deve ter sempre uma noção de que você não deve colocar seu patrimônio todo nessa empresa, porque ela pode não dar certo. E ela não dando certo, eu não quero que você saia do jogo da Bolsa de Valores para que você consiga, no longo prazo, colher frutos interessantes. E para que a gente possa ir para uma linha final do que anda acontecendo, hoje nós podemos ver que a IRB ela está caindo aqui 8,8%. Sim, o mercado acaba batendo muito, porque por uma questão de curto prazo, a empresa ela acaba sim trazendo os resultados negativos. E isso, consequentemente, acaba impactando o mercado de curto prazo. E aí você tem que, claro, considerando um portfólio diversificado, saber que nesses momentos você pode ter uma oportunidade de entrada interessante. Então, imagina, você monta uma posição agora a 94 centavos e vende, por exemplo, a 1,27. Qual o tamanho do lucro que você conseguiu aqui? Será que vale a pena você efetivamente assumir esse risco? Porque a empresa pode cair de 93 para, por exemplo, 70 centavos, como ela já chegou a bater em determinado momento. Então, é muito interessante que você tenha a seguinte noção, e aqui eu quero trazer vocês para mim. A IRB ela é uma empresa que está passando por duas crises. Primeiro, uma crise financeira e segundo, uma crise de imagem, uma crise que o mercado enxerga uma empresa como algo talvez problemático, que não sabe efetivamente como que a gestão está tocando as coisas. Então, se você precisa desse dinheiro para um curto prazo, eu não colocaria na IRB. Se você enxerga que a IRB, no médio ou longo prazo, possa dar resultado, considere investir alguma coisa nessa empresa, mas com muita cautela, para que você não saia da Bolsa de Valores dizendo que é cassino, que ninguém ganha dinheiro na Bolsa, se você acabou colocando seu dinheiro todo numa empresa que é bastante arriscada. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido o que anda acontecendo na empresa, quais as minhas perspectivas e, por fim, para que você enxergue exatamente como que mês a mês parece que a empresa ela tem sim se reestruturado e tem feito um bom trabalho nos últimos tempos. Então, o meu último pedido para vocês é que vocês se inscrevam aqui no canal. Nós estamos quase ali chegando aos 1000 inscritos. Quero agradecer muito a todos vocês que têm acompanhado meu trabalho até aqui e eu conto muito também com o curtir de vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!